João capítulo 1, versículos 1 a 9. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Oremos. Amado Deus e Pai, nos voltamos à Tua palavra hoje para sermos transformados por ela, pois sabemos que assim como a chuva cai sobre a terra, molhando a terra, fazendo com que brote vida nova, a chuva não volta sem primeiro ter deixado a terra fecunda e capaz de produzir vida. Assim também a Tua palavra não voltará vazia. Se exposta com fidelidade, certamente esta palavra terá efeito e consequência em nossas vidas, gerando em nós uma nova maneira, não só de pensar, mas de ser, edificando-nos, criando em nós fibra, abrindo os nossos olhos para ver, fortalecendo a nossa fé, guiando-nos, pois a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu te peço, ó Deus, hoje, capacidade de, com fidelidade, expor a Tua palavra. Senhor, que não haja distração, que não haja, Senhor, qualquer tipo de interferência, mas que a Tua palavra possa atingir cada um de nós em cheio, atingir e nos abençoar, e nos corrigir, e nos edificar, e nos admoestar, preparando-nos para viver como luz entre as trevas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Mateus, Marcos e Lucas, os três evangelhos sinópticos, são chamados sinópticos, são os três evangelhos que se assemelham na sua maneira de trabalhar, falam detalhadamente sobre a época do Natal. João, nem tanto. João já é um evangelho escrito bem mais tarde, e foi escrito por um outro prisma, querendo mostrar o Cristo, eterno Deus, o Logos, aquele que veio ao mundo. Enquanto os outros evangelhos falam muito desta época natalina, João praticamente ignora a época natalina, mas ele já começa falando sobre a pessoa que, afinal de contas, é o nosso assunto. Quem é este que veio? Quem é este que andou entre nós? Não há alvo mais sublime, assunto mais relevante, estudo mais proveitoso, objeto de contemplação mais exaltado do que a pessoa de Jesus Cristo. João nos leva por trás da história. Ele, por assim dizer, abre a cortina para mostrar o que está por trás dos eventos. Trata-se do Cristo cósmico, da luz divina do Logos.
o Verbo, aquele que é a palavra, aquele por meio de quem tudo foi criado, o princípio, a regra de tudo que existe, a cola da própria existência, por assim dizer. É Ele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, como também diz no primeiro capítulo da carta aos Hebreus. E como nós vimos na semana passada, nele estava a vida, ou seja, a sua vida não foi recebida de outro, ele não recebeu, a vida já é dele, ele é o autor da vida, autor da luz, ele é a origem de todas as coisas, e esta vida é a luz dos homens, esta luz que ilumina todos os homens. É uma luz diferente. A luz de Deus não apenas traz, digamos, clareza de pensamento, não apenas traz entendimento. A luz de Deus é diferente. Quando Moisés estava no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 33, nós vemos Moisés subindo no Monte Sinai, ele pediu para ver a luz de Deus, ver a glória de Deus. E quando ele desceu, o que havia acontecido? Seu próprio rosto brilhou. A luz muda tudo, a luz de Deus muda absolutamente tudo. Eu estava pensando essa semana sobre o Monte de Transfiguração, quando Jesus levou aquele círculo, porque Jesus tinha muitos discípulos. Em uma certa ocasião ele mandou 70 dos seus discípulos irem de 2 em 2 pregar o Evangelho. Então havia 70, mas havia outros. Depois tinha um círculo mais fechado, que seriam os 12, que se tornariam os 12 apóstolos, e desses 12 também tinha uma roda menor, tinha um grupo menor, que era João, Tiago e Pedro, e esses três eram assim, digamos, os mais próximos a ele, e João, que descreveu a si mesmo no seu evangelho como o discípulo a quem Jesus amava, ele se considerava o predileto. Não sei se ele foi o predileto, mas João achava que era o predileto, foi assim que ele descreveu a si mesmo, né? Mas eles subiram no Monte de Transfiguração e eles viram Jesus como ele realmente é. A sua glória, seu rosto brilhava como o sol, suas roupas brilhavam. E eu acho interessante porque Pedro nunca pediu para andar sobre as águas de novo. Nunca. Foi espetacular ver Jesus andar sobre as águas, mas ele não pediu para andar sobre as águas. Nunca pediu que eles abrissem uma padaria para multiplicar pães e peixes. Nunca pediu para isso acontecer de novo. Ele não pediu que abrissem uma clínica para leprosos, para curar leprosos. Não, mas uma coisa Pedro pediu: Senhor, deixa a gente erguer 3 tabernáculos aqui. Isto ele queria poder voltar e ver novamente. Ver a luz de Cristo. Esta experiência foi a experiência que Pedro queria perpetuar, porque ele viu Jesus na sua glória. Quando vemos a glória de Deus, isto muda tudo. A luz de Deus muda todas as coisas. E nós sabemos que um dia nós seremos transformados só por vê-lo. Hoje nós cremos naquele que não vemos com os nossos olhos, mas a sua palavra nos traz o testemunho dele e nós cremos nessa palavra, mas um dia nós o veremos. E como diz em 1 João, a primeira carta de João, não no Evangelho, mas na primeira carta de João, capítulo 3, e eu já li isso antes, mas eu vou ler novamente, diz: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Só o fato de nós vermos o Mestre como Ele é, irá também nos transformar. Nós então seremos como Ele. Bom, Ele veio, brilhou nas trevas e as trevas não o derrotaram. Até aqui João descreve uma realidade cósmica, uma realidade espiritual, algo por trás do véu, algo por trás da cortina, o que realmente estava acontecendo.
Mas agora, João se reporta a um fato histórico na nossa história, não só na história do universo, não só na história da eternidade, mas traz isso para a história ao dizer: agora surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Não é o mesmo João do Evangelho. João do Evangelho é o discípulo João. Ele obviamente está falando de João Batista. Esse então vem e anuncia a boa nova. Ele anuncia o que aconteceu no tempo e no espaço. A boa nova é uma boa nova porque anuncia a solução que o homem mais precisava. Nós vivemos num mundo cheio de problemas, cheio de desafios e carências. Falta educação, falta saneamento básico, falta comida, falta justiça e falta segurança para muitas pessoas. Há muitas pessoas que hoje vão dormir nesta cidade com fome. Há muitas pessoas que nessa cidade não sabem se vão conseguir chegar em casa em segurança por causa de tiroteios, ou por causa de alguma doença que amanhã podem descobrir que tem e não haverá tratamento suficiente na rede pública. Nós vivemos num país extremamente carente. É um dos países carentes do mundo. Há países que têm carências ainda maior. Há países que estão passando por revoluções. Há pessoas que estão morrendo de fome na rua, cidades inteiras. Mas qual é o maior problema do homem? Qual é o maior drama do ser humano? Porque mesmo se ele tivesse saneamento básico, um bom plano de saúde, comida suficiente na sua mesa e um teto sobre a sua cabeça, ainda assim sua situação é dramática, pois ele enfrenta a certeza de uma eternidade sem Deus, separado de Deus, uma eternidade de sofrimento. A maior missão da igreja é anunciar a solução do problema, e o nosso problema é o pecado. Nosso grande problema é a eternidade que nos espera. Temos poucas décadas aqui na face da terra, mas o que nos espera é uma eternidade, um destino eterno que é incerto sem Jesus. João escreveu o seu evangelho, segundo ele mesmo falou no capítulo 20, com esse propósito: para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. O que pessoas precisam é a verdadeira vida. O que pessoas precisam não é de um salário melhor, podem até precisar, mas a sua carência maior, sem ignorar as outras, sabemos que a carência maior do ser humano é a vida. Sabemos que este mundo jaz no poder do maligno, ele literalmente vive sob o poder do maligno. Alguém duvida que esse mundo é mau? Alguém duvida que os governos deste mundo estão nas mãos de homens maus? Estão. É desesperador assistir o jornal. Eu não consigo mais assistir o noticiário. Eu não consigo mais pegar no jornal. Pois a podridão não tem fim. Parece que todos estão corruptos, todos foram corrompidos, todos se venderam. E os recursos que deveriam prover gasolina para os carros de polícia, remédio para os hospitais públicos, foi gasto em joias
e viagens para Paris. É uma iniquidade que não tem mais tamanho. E é desesperador ver o quanto este mundo é mau, o quanto este mundo é cruel, e o quanto todos nós vivemos debaixo desse poder. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Eu não ponho fé no homem, não podemos. Ele está sob o poder do maligno. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou o mundo tanto, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que nós precisamos, é vida eterna, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Gente, há um Salvador, há alguém que nos amou de tal maneira que Ele veio para nos trazer vida eterna, vida em abundância e vida eterna. Esse sofrimento não tem que continuar para sempre. Um dia nós estaremos na presença de Deus e então Ele secará todas as nossas lágrimas, Ele acalmará todos os nossos medos, Ele acabará com todo o mal. E Cristo veio para que nós tivéssemos esta vida eterna. O que pessoas precisam é conhecer, como aquele corinho diz: todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Todos precisam conhecê-lo e depositar a sua fé nele, pois nele há vida, nele há luz, nele há salvação. Não há outra fonte de esperança. Não existe candidato, não existe programa, não existe remédio que resolva o nosso problema, que é: nós nascemos condenados para toda a eternidade. Nós somos escravos do pecado. O ser humano é escravo do pecado. Uma das coisas que não me surpreende a respeito da larga corrupção, que é o assunto do dia, é que essas pessoas continuam a se corromper, continuam a fazer o mal. Por quê? Porque são assim. Eles são escravos do pecado. Eles são escravos do mal. E vão continuar agindo mal até que se convertam a Cristo Jesus. A solução, me desculpe, não é Sérgio Moro. É um bom início, resolve algumas coisas, mas a solução é Cristo salvando vidas, mudando o coração do homem, não só colocando na cadeia, mas mudando o seu coração. Bom, para que conheçam, tem que ouvir. Como conhecer Cristo? Como depositar fé em Cristo se não ouvirem o testemunho? Testemunhas são necessárias para que pessoas ouçam. É pelas testemunhas que a verdade se estabelece. Quando você vai para um tribunal para estabelecer a culpa de alguém, testemunhas são chamadas para quê? Para poder atestar os fatos, para poder afirmar o que é verdade e o que não é verdade. As testemunhas são importantes. Então, João fala no seu evangelho sobre 8 testemunhas. Nós temos em João 8 testemunhas sobre Cristo. Primeiro nós temos o próprio Pai e o Filho, os dois, tanto Deus Pai como Deus Filho, testemunham de Cristo. Em João 8, pode até abrir João, mantém o evangelho aberto, que nós vamos rapidamente agora só olhar. Em João 8, versículo 18 diz, Jesus disse: eu testemunho acerca de mim mesmo, a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então, tanto Jesus testemunhou de si, ou seja, ele se anunciou, ele anunciou a seu próprio respeito,
E o Pai também testemunhou. Mas como assim Jesus testemunhou a seu próprio respeito? Em versículo 14 de capítulo 8, 8:14, ele diz: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Então, tanto o Pai como o Filho testificam de Jesus. Quando Jesus desceu nas águas no Jordão para ser batizado, o que aconteceu? O céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma de pomba, e o que o Pai falou? Este é o meu Filho, em quem me comprazo. Este é o meu Filho. Ele testificou acerca do seu Filho. Aconteceu também no Monte de Transfiguração, quando Pedro perdeu um pouquinho a calma e disse: vamos levantar 3 tabernáculos. O Pai também teve que interromper. Pedro disse: Pedro, calma, este é meu filho, ouça-o. O Pai testificou dele, Jesus também falou de si mesmo, ele testificou a seu próprio respeito. As suas obras também testificaram a seu respeito. Capítulo 10, versículo 25, veja só. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Quando os discípulos de João Batista procuraram Jesus para perguntar, amando de João Batista: és tu? É realmente quem esperamos? Ele disse: vai e diga, os cegos veem, os coxos andam, o evangelho está sendo pregado aos pobres. Ou seja, fala das obras. As obras falam de Cristo. As Escrituras testificam de Cristo. Capítulo 5, versículo 39. Ele acusando os escribas e os mestres da lei, dizendo: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. É o que ele está dizendo. Vocês acham que vão achar salvação num livro? Não, eu sou o Salvador. E esse livro aponta para mim. As Escrituras apontam. Quando ele estava no caminho a Emaús após a sua ressurreição, o que aconteceu? Ele achou discípulos que estavam cabisbaixos, estavam tristes, e eles disseram: estamos tristes. Ele perguntou: por quê? Você não sabe o que aconteceu? E falaram de Jesus, para o próprio Jesus, a quem eles não reconheceram. E então o que ele fez? Ele começou a mostrar pelas Escrituras, começando pela lei e os profetas, tudo que falava a seu respeito, sobre o seu ministério. Ou seja, os próprios Escrituras atestam. João Batista, como nós acabamos de ler, João Batista também foi levantado como testemunha. E as pessoas que ele encontrou ao longo do caminho também testemunharam de Jesus. A samaritana, depois de falar com ele, disse: se você soubesse com quem você fala, você pediria a mim água, e você nunca mais teria sede. E depois que ela se convenceu, este é o Messias, ela foi correndo de volta para a sua cidade, dizendo: vem ouvir um homem que me falou tudo a meu respeito, que sabe de tudo a meu respeito. Esse é o Messias. Será que não é esse o Messias? Tantos testemunharam a respeito de Jesus. E seus próprios discípulos, em capítulo 15, versículo 26, nós vemos que tanto os discípulos como o próprio Espírito Santo também testificam dele. Ele diz: quando vier o conselheiro, ou seja, o Espírito Santo, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Além de todos esses 8 testemunhas, essas testemunhas, nós também somos chamados para sermos testemunhas de Cristo. Como ouvirão os seus familiares, os seus vizinhos, seus colegas de trabalho, como serão salvos? Nós somos testemunhas por natureza. Todos nós somos testemunhas por natureza. Quantos descobrem um novo restaurante ou veem um bom filme, imediatamente começam a contar às pessoas: olha, você tem que ver esse filme é bom, né? Ou
novo lanchonete, alguma coisa assim. E por que que nós trocamos receitas? Por que quando alguém fala que tem dor de cabeça, você diz assim, já tomou Doril? Já tomou Novalgina? A gente receita, a gente fala, comigo deu certo. Olha, tomei esse remédio, é tiro e queda. Nós somos por natureza pregadores das boas novas, seja boas novas de um bom fisioterapeuta, ou de um bom médico, ou de um bom filme, ou de uma boa comida, um bom restaurante, e nós vivemos trocando receitas. Por quê? Porque queremos o bem do nosso próximo, nós queremos contribuir. Qual é a maior contribuição que você pode fazer na vida de alguém, se não trazê-las ao conhecimento a conhecer aquele que vai lhes dar vida eterna? Mais importante do que ver um bom filme, uma boa distração, um bom passatempo, ou um bom restaurante, ou um remédio que vai tirar sua dor de cabeça. Pense, o que há de mais importante que nós podemos compartilhar é a salvação eterna. Agora, nosso testemunho, é importante entender que o bom testemunho cristão aponta para Ele. O que salva é fé em Jesus, não fé na nossa igreja, nem tampouco fé na nossa experiência de Deus, mas apontar para Ele. Foi o que João fez em João capítulo 1, voltando ao primeiro capítulo, versículo 29, no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se, e ele disse: vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso testemunho de Jesus tem que ser um testemunho sobre quem Jesus é e o que Ele veio fazer. Jesus não veio para nos proporcionar felicidade somente. Ele veio tirar o nosso pecado. O testemunho fiel de quem Jesus é, Ele é o Salvador. Apontar para quem perdoa os nossos pecados. Ele não é o Jesus revolucionário que vai mudar o mundo, que vai trazer justiça social, que vai proporcionar a boa distribuição de renda, ou que vai resolver os nossos problemas políticos. Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. Quando apontamos para Jesus, quando João apontou para Jesus, ele apontou para aquele que perdoa pecado. Ele veio resolver esse problema, que quer dizer que a pessoa que ouve as boas novas terá que reconhecer que a sua solução começa por reconhecer que ele é um pecador. E pessoas não gostam de ouvir isto. Não gostam. Não gostam de que falemos em pecado hoje. Não, pega leve, nada a ver. Eu sou uma boa pessoa. Mas você já pecou? Eu faço boas obras. Certo, mas você já pecou? Quem nunca pecou? Quando trouxeram a mulher samaritana, a mulher adúltera perante Jesus e disseram: devemos apedrejá-la, porque era o castigo que ela certamente estava para receber. Ele disse: quem estiver sem pecado, jogue a primeira pedra. E todo mundo foi embora. Por quê? Todo mundo reconheceu que era pecador. A pergunta, eu estive numa festa de casamento há uns meses atrás, e um senhor muito piedoso, aparentemente, veio falar comigo, a gente conversando, um homem de uma certa situação social muito elevada, e ele trabalhava na administração de uma santa casa, não aqui no Rio, mas em outro lugar. E ele estava dizendo: eu estou fazendo caridade porque eu sei que para entrar no céu eu tenho que fazer caridade. Eu disse: não, não é isso. Para eu ter vida eterna, eu tenho que ter perdão de Deus pelos meus pecados. Não, mas eu tenho que fazer essas coisas porque senão eu tenho que acumular pontos, né? Eu tenho que acumular uma certa virtude para eu chegar no céu. Gente, o que salva não é o que eu faço, mas o que Jesus fez. Esta é a diferença. Esta é a diferença. O anúncio de Jesus é o que Ele
fez. E nós não podemos confundir as coisas. O que salva não é a igreja, o que salva não é nosso testemunho não pode ser, olha, o que vai dar jeito na sua vida é a minha igreja. Não. O próprio testemunho de João, embora reconhecendo que Jesus é salvação, ele também ao mesmo tempo reconheceu que ele não era nada. Veja só em João 1, versículo 26. Ele diz: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Eu vi um dia na televisão um programa gospel, um programa evangélico, onde as pessoas, ao dar testemunho, estavam dando testemunho da igreja. Essa igreja resolveu minha vida, esse pastor resolveu a minha vida. Gente, essa igreja é concreto e tijolo. Essa igreja não salva ninguém. Esses bancos são mais confortáveis do que eram, porque a gente acolchoou, então já não é tão desconfortável, está mais confortável, que bom. Mas desse banco você pode ir direto para o inferno, se não conhecer Jesus. E eu também não sou nada, não, é que os nossos pastores são homens sérios, somos homens sérios, mas nós somos pecadores, e olhe, nós não somos dignos nem sequer de desamarrar as sandálias do sapato do mestre. Ele que é digno, ele que é alguém, é ele quem salva. Eu não salvo quem quer que seja, eu não sou a solução de quem quer que seja. Aqui não existe estrelismo, aqui não existe o culto à personalidade do líder. Aqui nós apontamos para um só, que é Jesus Cristo. Só ele salva, só ele transforma. James Montgomery Boyce disse: quando um ministro leigo, escritor, mestre ou qualquer obreiro cristão começar a achar que há algo intrinsecamente importante a seu respeito, ele deixará de ser uma testemunha eficaz. E a gente se confunde, a gente confunde as coisas. Gente, pastor nenhum é a solução da sua vida, bispo nenhum é a solução da sua vida, igreja nenhuma. E olha, nós vamos falar nesse ano que vem sobre a importância da igreja. Não estou dizendo que essas coisas não tenham sua importância, tem, mas não somos nós que salvamos, ele salva, só Jesus. Qualquer autopromoção é inimigo do testemunho fiel de Cristo, porque o alvo do testemunho não é de fazer de pessoas bons membros de igreja. Eu conheço pessoas que são excelentes membros de igreja, mas não são crentes. Parece uma contradição. O que acontece? Entram, aprendem como conviver, aprendem as músicas, se comportam bem e até são voluntárias, mas nunca convertem seu coração a Deus. Assim que saem por essas portas, voltam para ser o que sempre foram. Não mudam o seu modo de viver e não depositam a sua fé em Cristo. O alvo de qualquer testemunho é levar pessoas a depositar toda a sua fé em Jesus. Só Jesus salva. Diga comigo: só Jesus salva. Diga de novo: só Jesus salva. Ele é o Salvador. Nós não somos. Nós somos pó. Nós somos pecadores, salvos pela graça de Deus. Esse lugar, se ele servir para alguma coisa, será para anunciar a pessoa de Jesus, porque é fé em Jesus que salva. O bom testemunho tem que sempre enfatizar Cristo, e como João disse depois, João Batista disse, ele tem que crescer e eu tenho que diminuir, porque o que aconteceu? Ele anunciou a vinda de Cristo, né? E os seus discípulos estavam ok. Aí apareceu, quando Jesus entrou para ser batizado, ele disse: eu não sou digno. Mas os seus discípulos começaram a ficar meio assim incomodados, porque todo mundo estava correndo atrás de Jesus e pararam. Obviamente, quem seguia João Batista
cada vez menos pessoas estavam seguindo João Batista. Então os discípulos disseram: olha, eu sei que você anunciou ele, mas está levando muita gente daqui. E o que João Batista disse? Ele tem que crescer e eu tenho que diminuir. Ele tem que crescer e eu tenho que diminuir. O nosso alvo não é de fazer discípulos de nós, mas discípulos de Cristo. Jesus é quem transforma. Só Cristo é luz. O Evangelho é a pessoa de Cristo. As boas novas não são uma igreja. As boas novas não são um pastor. As boas novas não são uma denominação. As boas novas são uma pessoa. O anúncio é da pessoa de Jesus Cristo. E por que Jesus é uma nova tão boa? Bom, João 3,36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O bom testemunho, a fiel testemunha, aponta para Ele e para Ele somente. Fé nele e nele somente. É importante ter um lar espiritual? É importante ter um pastor? Certamente é. Mas não será a igreja, nem tampouco um pastor, que lhe trará a vida eterna. Só Jesus Cristo traz a vida eterna. E isso tem que ser anunciado, tem que ser proclamado, inclusive para cristãos. Porque cristãos também se esquecem a fonte da sua salvação. Eu estive recentemente num evento onde todo mundo cantou as glórias da igreja onde essa celebração estava sendo realizada. Louvo a Deus por essa igreja. É ótimo. Mas eu estava esperando alguém dizer: eu quero agradecer a Deus por seu Filho Jesus Cristo. E não aconteceu. Todo mundo estava enaltecendo a igreja. Todo mundo estava louvando, por assim dizer, a liderança que ali estava reunido. Eu estava esperando alguém dizer: eu quero louvar a Jesus, porque Jesus é quem salva. Nós temos que lembrar que só Jesus salva. Quando somos tentados, temos que lembrar que só Jesus pode nos livrar do laço do passarinheiro. Você não é capaz, só Jesus é capaz. Quando eu estou necessitado, eu tenho que lembrar que Ele alimenta os pássaros e veste os lírios do campo. É Ele quem continua fiel e proverá sempre que eu precisar. Eu tenho que olhar para Ele. Quando eu estou triste, eu tenho que lembrar que Ele sente a minha dor. Ele foi tentado em todas as coisas assim como eu, mas sem pecar. Quando eu caio, quando eu peco, quando eu violo a minha consciência, eu tenho que lembrar que Jesus está à destra do Pai, fazendo intercessão perpétua por mim. Pense só nisso. Ele não desiste de nós. Deus nunca desistirá de você. Deus nunca desistirá de mim. Aquilo que Ele começou em nós, Ele vai terminar. Aquilo que Ele começou em cada um de nós, Ele levará a bom termo. Ele vai completar a obra que começou em mim. Quem? Ele vai fazer isso. A minha esperança, a minha alegria, a minha segurança, o perdão, as misericórdias que se renovam a cada dia se renovam, por quê? Porque Ele é misericordioso, porque Ele é o Salvador, porque Ele é maravilhoso. Quando eu caio, quando eu me perco,
eu tenho que lembrar que Ele é o bom pastor, que deixa as 99 ovelhas e vem buscar, vem procurar a ovelha que se perdeu, e quando Ele acha, Ele se alegra em nós. Quando nós dobramos o nosso joelho, não temos que convencer Deus a nos amar, Ele nos ama de graça, Ele se alegra, assim como o pai que recebeu o filho pródigo de volta, o filho que pegou a sua herança, foi e gastou tudo. Ele foi para uma terra estranha e de repente ele se viu criando porcos, entre os porcos, querendo comer as alfarrobas do milho, e ele de repente se lembrou: na casa do meu pai há comida, eu vou voltar. E há pessoas que depois de anos vivendo uma vida pagã, mesmo tendo conhecido a verdade, de repente dizem: olha, eu tenho saudade da igreja, eu não tenho mais paz. Quando você chega, não tem que convencer Deus, que nem o pai, ele veio correndo pelo caminho, antes que o filho chegasse em casa, o pai já veio a seu encontro, o abraçou, o honrou, colocou nele a túnica, colocou nele o anel, honrou ele e ainda deu uma festa pela volta dele. Quando nós nos arrependemos, Deus dá uma festa. Quando nós voltamos para Ele, Ele dá uma festa, porque o Salvador nos quer tão bem. Como não anunciar esse Jesus? Ele não nos condena, Ele te quer bem. Quando eu estou enfermo, eu oro. Quando eu choro, eu oro. Quando eu enfrento desafios, eu oro. Quando eu sinto medo, eu oro. Eu oro para quem? Eu oro para aquele de quem um dia eu ouvi falar. No meu caso, desde pequeno, eu fui criado nos caminhos do Senhor. Quando eu era criança, no berço, meu pai me levou com ele. Quando ia, meus pais me levaram com eles quando iam em missão. Eu cresci embaixo do banco da igreja. Minha mãe me dava papel e caneta para eu me comportar. Eu acabei aprendendo a desenhar sozinho, porque de tanto que botava na minha mão papel e lápis, e eu desenhando. Até virei artista plástico, porque todas as minhas anotações na faculdade eram confusas, porque eu desenhava no papel o tempo todo, não conseguia ouvir. Até hoje eu não consigo ouvir uma palestra sem a tentação de desenhar alguma coisa. E eu cresci vendo pessoas chegando ao altar, se ajoelhando, se entregando a Jesus. E mesmo assim, tem dias que eu me esqueço, e eu tenho que lembrar que Ele é a minha esperança, que Ele é o meu Salvador, que Ele me conhece tão bem. Se eu tão somente voltar, Ele me encontrará no meio do caminho. Eu não tenho que fazer penitência, ou ajoelhar no milho, ou provar a minha sinceridade. Eu não tenho que agradá-lo mostrando que eu sou sincero. Eu só tenho que dizer: Pai, perdoa-me. Pai, perdoa-me. Ajuda-me. Resgata-me. Livra-me do mal. E Ele o faz. Como não testemunhar deste Cristo? Como não testemunhar deste Senhor? Como não testemunhar da luz que veio ao mundo? As trevas não o receberam, as trevas não o derrotaram. A luz de Deus continua a brilhar, mas pessoas precisam ouvir, pessoas precisam conhecer. Nós agora estamos nos aproximando ao Natal. É sua chance de ser um pouquinho chato. Não tem que fazer bonito, fala de Jesus. Seus parentes vão dizer: lá vem o crente de novo, vai falar de Jesus. Fala de Jesus, fala para eles: há um Salvador, há esperança para vocês. Há uma esperança. O mundo está perdido. Hoje eu quero testificar que eu não sou ninguém. Eu não sou digno de desamarrar
as sandálias dos seus pés. Eu não sou digno do que quer que seja. Essa igreja também é fruto da obra de Deus, não da nossa nobreza, não da nossa inteligência, certamente não da nossa dignidade. É fruto de um Salvador que teve misericórdia de nós. Ele é tudo. Ele é a verdadeira luz. Ele é a verdadeira vida. Ele é o Salvador. Ele é o Rei. Ele é o bom pastor. Aproveita este Natal para contar para alguém. Seja uma testemunha. Seja uma testemunha. Há pessoas em nossas vidas que estão indo para o inferno. E se alguém não lhes contar sobre o único que pode salvar, irão se perder, irão sofrer por toda a eternidade. Gente, não adianta tentar ser socialmente agradável quando há vidas em jogo. Diga a verdade. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa dele. A sua vida depende disto. A eternidade depende disto. Seu destino eterno depende disto. Nós somos tão rápidos para receitar um remédio, ou contar sobre um filme, ou recomendar um médico, quando de fato o que essas pessoas que nós conhecemos precisam mais do que qualquer outra coisa nesta vida é conhecer Jesus, é que creiam em Jesus, e ao crer em Jesus serão salvos. Que Deus faça de nós testemunhas fiéis. Chame para a igreja, chame para o culto das velas, porque na noite do culto das velas, que será dia 25 às 19 horas, nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos pregar salvação. Não é só uma cerimônia para fazer bonito, nós vamos pregar salvação pela fé em Jesus Cristo, porque Ele é a mensagem, Ele é a notícia, Ele é a solução, Ele é o Salvador. Então, o culto às velas não é sobre velas, não é um culto sobre velas. Tem pessoas que dizem, puxa, o culto de velas, que negócio de ver, isso é vela? Vela é coisa de espírita. Não. A vela é só um instrumento, vai ser bonito, como sempre é, todo ano é lindo, mas o assunto é o Salvador. O assunto é Jesus. Chama alguém, traz alguém, diga, olha, quero que você conheça alguém. Vem comigo. Natal, sim. Vem para o culto das velas. Vamos vir para ver as velas, mas nós vamos falar de Jesus. Ele é o assunto. Ele é a boa nova. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, assim como João, que nós sejamos fiéis para falar, para testemunhar, assim como os leprosos que foram curados e saíram espalhando a notícia, ou como a mulher samaritana que conheceu o Messias e voltou correndo para a sua cidade e contou para todos. Assim como Tiago, que encontrou Jesus na praia e foi correndo contar para Pedro, seu irmão, sobre o Mestre. Assim como João, que saiu do deserto, anunciando o reino de Deus e a vinda do Messias. Uma vez tendo visto, disse,
Este é quem tira o pecado do mundo. Que possamos nós também ser testemunhas do que temos visto e ouvido e daquele em quem nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança. Que possamos levar para os nossos parentes e amigos, os conhecidos, com quem convivemos o tempo todo, que possamos vê-los pelos olhos da eternidade. Enxergar alguém que está condenado, perdido, é um amigo, é um ente querido, é alguém que queremos bem, e não queremos que sofram o destino de sofrimento eterno, não queremos que sofram separação de Deus por toda a eternidade, serem lançados para fora onde há choro e ranger de dentes. Que nós sejamos fiéis na proclamação do Evangelho, que é a pessoa de Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Que possamos ser testemunhas fiéis, levar a boa nova. Eu te peço. Quem quiser ser uma testemunha fiel esse Natal, também diga comigo: amém.